pessoal, tudo bem? Estamos hoje com o nosso primeiro vídeo sobre corrente alternada. É para fazer uma pequena introdução sobre o assunto. A ideia aqui não é esgotar esse tópico, tá certo? Mas, como eu falei, fazer uma introdução sobre o tema. A gente vai trabalhar agora não só com os conceitos da corrente alternada, como também conhecer alguns sinais, principalmente fazer alguns cálculos. Nos vídeos que vão vir depois, a gente vai falar um pouquinho sobre valores instantâneos, valores de pico, pico a pico, tensão eficaz, o que são esses conceitos. Mas hoje, nesse vídeo curtinho aqui, a ideia é apresentar o tema para vocês e vocês ficarem com um conceito do que é a corrente alternada, qual a importância dela, certo? Então um pouquinho da história e principalmente como fazer pequenos cálculos para saber o valor instantâneo das formas de corrente alternada senoidais. Tá certo? Então vamos lá. Então um pouquinho do que seria a definição de uma corrente alternada. Notem aqui que essa definição ela é mais voltada para uma interpretação mais genérica. A corrente elétrica cuja intensidade e sentido variam ciclicamente. Então, neste caso, eu estou considerando nessa definição as funções periódicas, aquelas que têm uma variação no tempo e tornam a se repetir a cada ciclo. Então, o seno, por exemplo, é uma função periódica. Ela assume determinados valores, como no gráfico aqui, e depois volta a se repetir quando fecha os 360 graus. A mesma coisa com senoides, enfim, funções que são da mesma família aí. Se eu tiver uma onda quadrada, se eu tiver uma dente de serra ou mesmo uma triangular, elas também são periódicas, porque elas têm um tempo onde elas ficam num nível alto e depois transitam e caem para um nível baixo e voltam a se repetir ao longo do tempo. Da mesma forma, essa triangular que eu apresento para vocês aqui, ela sobe, ela desce, ela cai mais, então há uma inversão da polaridade aqui, volta a subir e torna a se repetir de novo em um determinado período de tempo. Essas funções são alternadas periódicas. Vamos falar um pouco da onda quadrada. Aonde que eu utilizo onda quadrada? Nos sinais de relógio de microprocessadores, de memórias, que dá o clock, né, para essas máquinas síncronas que a gente precisa para o processamento. A onda triangular e mesmo a dente de serra, que é uma onda triangular um pouco diferente, elas são aplicadas para modulação PWM, enfim, uma série de outras aplicações que a gente aqui não vai estudar. Toda vez que se fala, então, em circuitos de corrente alternada, se fala, então, em formas de onda senoidal ou cossenoidal, e a gente vai ver que são da mesma família, com uma pequena diferença em fase. A forma de transmissão da energia mais eficiente é a forma de onda senoidal. Esses sinais, com esse shape, com esse formato, estão diretamente associados à nossa imaginação quando se fala desse tipo de sinal. Mas por que isso? Por que a senoide? Porque matematicamente a modelagem da senoide acaba sendo favorável para o entendimento de uma série de comportamentos de circuito. Então foi a forma de onda escolhida para se trabalhar com esse tipo de circuito que vem para o nosso cotidiano. Mas teve uma importância histórica aí que fez com que isso acontecesse. E isso se deve ao Nikola Tesla. Há muito tempo atrás, Thomas Edison e Nikola Tesla disputavam espaço na parte de geração ali, de energia, a parte conceitual e mesmo aplicação. O Thomas Edison trabalhava com corrente contínua e ele via futuro na corrente contínua. O Nikola Tesla, por sua vez, vê na corrente alternada a solução para uma série de problemas que o Thomas Edison vivenciava no seu sistema. Então, o Thomas Edison já tinha aí um aporte financeiro maior e o Nikola Tesla era um grande pesquisador e fez parcerias entre eles com a empresa Westinghouse futuramente. Mas a corrente contínua tinha um problema. Eu tenho lá potência é tensão vezes corrente. Se a corrente está associada ao efeito Joule, quanto mais corrente circula em um condutor, mais esse condutor aquece. Se eu conseguir manter a mesma relação de potência, porém diminuir a corrente, eu vou ter que aumentar a tensão, portanto, eu consigo reduzir o efeito Joule.
Reduzindo esse efeito Joule, eu consigo esticar um fio bem comprido, que era a limitação do Thomas Edison, bem comprido, e levar lá da minha geração de energia até a cidade onde eu vou distribuir essa energia. E é isso que ele faz. Trabalhando com sinal alternado, ele conseguia aplicar isso em um transformador, que foi projetado, enfim. Esse transformador faz a elevação da tensão em detrimento da corrente, mantendo a relação de potência. Eu consigo, então, uma transmissão de energia com uma alta tensão e uma corrente muito baixa. Então, esse condutor que vai transmitir essa energia vai dissipar muito menos calor do que se eu fosse transmitir com uma tensão alta igual a gerada. E lá, chegando no local, eu vou fazer a distribuição aí com tensões menores e proporcionalmente correntes maiores. Isso torna até mais seguro. O Thomas Edison tinha essa limitação. Corrente contínua, ele não conseguia elevar e baixar a tensão, mexendo também na corrente. E foi uma limitação. Ele precisava de centrais no centro da cidade, então grandes centrais para gerar energia, com baterias, enfim, o que fosse, e aí cabe dar uma lida um pouco na história disso, mas era uma limitação que ele tinha e que o Nikola Tesla traz, associado com essa empresa, uma solução. E é a solução que nós temos até hoje. Se a gente vai no Museu Nikola Tesla, tem a possibilidade lá de ver os modelos montados em bancadas. Sempre uma visita de museu é bastante interessante, principalmente lá. Pena que é longe, é na Sérvia, mas é bem interessante. E aqui, pessoal, a gente entra na parte de introdução da corrente alternada, analisando agora um alternador, um gerador de corrente alternada, usando a revolução de uma bobina dentro de um campo magnético uniforme, com uma velocidade constante, portanto, eu consigo gerar corrente alternada senoidal. Tem um vídeo aqui em cima que fala um pouco mais sobre isso, entra em mais detalhes, e aqui eu não vou entrar tanto nesses detalhes, eu vou falar mais do shape, da forma de onda e de algumas outras curiosidades. Uma bobina entra em revolução, cortando linhas de campo magnético. Com isso, há uma indução de tensão, surge uma força eletromotriz nessa bobina, e eu consigo, então, obter na saída um sinal senoidal, certo? A explicação para isso está no vídeo aqui em cima, onde eu entro com mais detalhes sobre essa revolução de bobina, o porquê da característica senoidal, enfim, tá certo? Então aí eu vou ver a transcrição, no caso, da tensão surgindo à medida que eu vou deslocando essa bobina lá. É preciso um movimento para que haja indução da corrente. Ok. Aqui, pessoal, a característica da tensão alternada instantânea. Instantânea porque depende do ângulo que eu tenho aqui, alfa, né, o valor que eu vou obter na saída. Então, se o ângulo alfa é zero, eu vou ter a tensão máxima que eu posso obter, que aqui no caso seria 1 volt, vezes o seno desse ângulo. Seno de zero é zero, então a tensão que eu vou obter quando o ângulo for zero vai ser zero, né? E assim eu vou fazendo até obter todos os infinitos pontos dessa senoide, porque eu tenho infinitos valores para alfa, né? Dentro de uma faixa de 0 a 360, que é o período desse sinal. Aqui então um exemplinho de uma senoide com amplitude máxima 10, então vai transitar entre mais 10 e menos 10, vai ser o range dessa tensão ou dessa corrente alternada que eu estou analisando aí, aqui no caso tensão em volts. 10 vai ser a amplitude maior que eu consigo, o meu módulo, e aqui o seno do ângulo que vai dizer se esse sinal está subindo, está descendo, e qual é a proporção desses 10 volts que eu estou obtendo na saída. Aqui eu tenho um exemplo de variação de 30 em 30 graus para todos os pontos, para todo esse período aí que eu estou analisando, certo? Depois ali os 360 graus equivale a 0 grau de novo, e esse sinal volta a se repetir com a mesma amplitude, enfim, com os mesmos valores. É um sinal alternado, senoidal e, portanto, tem um período definido. Tá ok? Bom, pessoal, as principais dúvidas que eu queria sanar sobre esse assunto agora, nesse vídeo inicial, era sobre a corrente alternada senoidal, tá certo? E a gente vai falar mais sobre esses sinais, como os valores instantâneos,
esses aqui que a gente acabou de calcular, mas no próximo vídeo considerando agora o fator tempo. Com isso surgem outras grandezas associadas como frequência, período, tá ok? Bom, por hora é isso. Um grande abraço, fiquem bem.